Olá, meus irmãos, es Maria acá com você. Hoje eu vou falar de ateísmo. Tu te consideras um ateu? Que é ser um ateu? Ateísmo é quando uma pessoa não crê que existe um Deus. Pero e a definição de Deus? Que é Deus? A definição de Deus, não só seguindo a definição dada por las religiões. Então, Deus, para mim, é a fuente de tudo que existe. É uma força universal, uma força energia inteligente, criadora de tudo que existe. Para mim, isto que é Deus. Pero a palavra Deus ha sido corrompida com o tempo, porque basta que algumas pessoas escutem a palavra Deus, eles já não querem saber mais de nada com nada que hace com Deus. Porque a palavra Deus ha sido associada a muita brutalidade, a muita crueldade durante muito tempo. É por isso que muitas pessoas têm aversão à palavra de Deus. Pero para mim, ateísmo, se tu não te associas com nenhuma religião, se tu não te sientes bem com nenhuma religião, isto não significa que tu és ateu. Para ser ateu, na minha concepção de entendimento de ateísmo é a pessoa que pensa que tudo que existe foi criado por acaso. Hasta tu corpo funcionando perfeitamente da maneira que funciona, tudo foi criado por acaso. E também uma pessoa que é extremamente materialista. Se não consegues perceber com os 5 sentidos, não existe. E também não crê que tem alma, que espírito existe. E que quando o corpo muere, todo se acaba. A pessoa deixa de existir. Para mim, isto que é ser ateu. Pero se tu crees que existe uma força universal, uma fonte benevolente que criou e cria tudo que existe e que mantém tudo funcionando perfeitamente em ordem e em sincronia, então tu não és ateu, se tu crê que é assim que se passa. E a religião não foi criada por Deus. A religião foi criada por el homem. E o problema de la maioria de las religiões é os dogmas. Que é dogmas? Las reglas que dizem lo que tu puedes ou não fazer. Pero há problema. Quando nós nascemos com o livre arbítrio. E nosso livre arbítrio nos diz que temos o poder de decisão de tudo que queremos experienciar a cada momento. Temos o poder de decisão. Pero os dogmas de las religiões dizem, tu não puedes fazer isso, aquilo, tu está fora. Então, muitas pessoas dizem, não quero abrir mão de meu livre arbítrio. Então, não estou fora de religião. Pero tu não necessitas de religião para conectar-se com tua espiritualidade.
conectar-se com a fonte de tudo que é. E principalmente conectar-te com tu yo superior, que é a parte da fonte que está associada, que foi destinada a orientar-te durante todo o processo de evolução de tu alma. Então, como tu te conectas com tu yo superior? E através de tu intuição. Pero, Maria, minha intuição, minha mente é muito confusa. Eu tenho muitos pensamentos variados todo o tempo. Como os identifico? É simples. Se a mensagem te põe medo, tem uma conotação de julgamento, de depressão, de tristeza, não vem de tu yo superior, não vem de la fuente. Porque la fuente, tu yo superior, está sempre te enviando uma palavra, uma mensagem de amor, encorajamento e tentando te guiar para o melhor próximo passo em direção tu propósito nessa encarnação. Aí tu me pergunta, como eu posso conectar-me com meu yo superior? Como consigo conectar-me com a fonte de tudo que é? Há muitas maneiras. Uma maneira é através de meditação. Outra maneira é usando tu criatividade. E quando digo criatividade, pode ser qualquer coisa. Dançando, não há que ser um bailarino profissional. Se tu te gusta bailar e te sentes bem bailando, então esta é criatividade para ti. Cocinando, trabalhando com plantas, fazendo tudo que envolve a criação. Porque quando tu está fazendo isso, tu traz tu mente ao momento presente. E no momento presente, tu yo superior, Deus, Jesus, toda a espiritualidade tem acesso a tu mente, porque não está ocupada com frequências bajas. Então, uma outra maneira é entrando em contato com a natureza, de várias maneiras. Caminhando, fazendo caminhadas, mirando o poner do sol, o nascer do sol, caminhando na praia, indo banhar-se no mar, no oceano, o rio, o lago. Tudo que conectado com água é uma maneira muito boa de conectar-se com tu espiritualidade, porque a água está em contato direto com a terra e nosso corpo tem 70% de água. Então, quando tu está nadando no mar, tu corpo recebe a mesma frequência da água. Então, esse é algo bem bueno. Então, vamos fazer um resumo. Que significa ser ateu? Significa que tu crees que tudo foi criado por acaso, hasta o bom funcionamento de tu corpo, e que tu és extremamente materialista, tu solo crê em coisas que tu puedes perceber com os 5 sentidos, e também tu não crees em alma ou espírito, que quando este corpo muere, tu termina, deja de existir. Então, era isso que queria falar hoje. E se tu tienes perguntas, comentários, déjalos abaixo. Se tu não está inscrito, peço que inscreva-te.
e mucho amor y luz para todos ustedes.